Olá, meus queridos, boa tarde. Passando aqui para compartilhar uma pequena palavra para o seu coração. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, vai nos contar, vai nos relatar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Estava ali Jesus e os discípulos, estava diante dele um grande problema para eles resolverem. Estava diante de Jesus e os discípulos uma grande multidão e Jesus vai falar que eles precisavam ser alimentados. E Jesus apresenta essa causa, apresenta esses problemas para os discípulos, e a gente vai ver através da palavra de Deus que era um teste. Que Jesus estava testando eles, porque a palavra de Deus vai dizer no capítulo 6 que bem sabia já o que havia de ser feito, Jesus já sabia o que haveria de fazer, mas para testar os discípulos, ele pergunta então, como que resolver esse grande problema? E a gente vai ver que a primeira solução sugerida, quando a gente lê nos outros evangelhos, no caso ali em Marcos, no capítulo 6, a sugestão sugerida pelos discípulos é que mandasse o povo embora. Fala para Jesus, manda embora, que daí resolve o problema. Quantas das vezes chega até nós pessoas precisando de uma solução? Quantas das vezes tem diante de nós pessoas precisando de uma palavra amiga, precisando de uma resposta, e nós preferimos mandar embora. Em vez de mostrar para a pessoa que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo pode resolver todos os problemas, nós preferimos pegar essa sugestão de mandar a pessoa embora. A gente vai ver que a outra solução sugerida vem de Filipe. O discípulo Filipe chega até Jesus contando um valor de dinheiro e apresenta: nós temos tanto dinheiro, mas o que é isso para tantas pessoas? Filipe, então, a sugestão de Filipe é colocar a confiança no dinheiro, né? E quantas vezes, né, nós repetimos esses mesmos erros de colocar no dinheiro a nossa confiança, achar que o dinheiro, achar que as coisas materiais vai resolver todos os problemas. Mas a palavra de Deus vai dizer lá em Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Há momentos que as pessoas vão achar que o dinheiro resolve todos os problemas. Mas aqui estava diante deles um problema que o dinheiro não ia resolver. E Filipe chega com essa sugestão. Então a primeira solução sugerida é mandar eles embora. A segunda solução sugerida agora é colocar a confiança no dinheiro. E vemos uma terceira solução sugerida. Essa terceira vem de André, né? É a solução que mais se aproxima para resolver o problema. O discípulo André, ele é um discípulo que, quando a gente começa a ler os evangelhos, a gente vê que ele era uma pessoa que trabalhava nos bastidores. Não é uma pessoa que andou sobre o mar, não fez milagres grandiosos, porém, ele estava sempre ali levando as pessoas até Jesus. Foi o próprio discípulo André que levou Pedro até Jesus. Quando ele encontra com Jesus Cristo, a primeira coisa que ele faz é levar o irmão dele até Jesus. Aqui nesse capítulo 6, é o próprio André que encontra o menino com 5 pães e os 2 peixes e leva esse menino até Jesus. Quando a gente olha lá no capítulo 12, do mesmo livro de João, vai ver que alguns gregos queriam encontrar Jesus, vão até Filipe. E o que Filipe faz? Qual que é a resposta de Filipe? Ele pega, vai até André, porque sabia que André fazia essas intermediações. E André leva os gregos até Jesus. Então, a solução sugerida agora por André é pegar aqueles 5 pães e 2 peixes, aquele menino, e levar até Jesus. Então nós vamos ver que a verdadeira solução do problema estava nas mãos de Jesus Cristo. E André foi o que mais se aproximou para resolver esse problema. Por quê? Ele não sabia como que o problema seria resolvido, mas ele sabia quem poderia resolver o problema. Quantas das vezes está diante de nós problemas que nós não imaginamos nem de que maneira, como o problema pode ser relacionado. Nós não conseguimos nem imaginar uma solução para o problema. Mas uma coisa nós sabemos: quem que pode resolver. Muitas das vezes não sabemos como, mas sabemos quem. Assim como o discípulo André, nós precisamos pegar as pessoas, pegar os problemas e levar até Jesus. E nas mãos de Jesus,
o problema vai ser solucionado. E nós vamos ver que aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Vai ter uma linha que vai falar que não aconteceu um milagre sobrenatural, porque as pessoas vendo um menino entregar, começaram todo mundo a compartilhar e assim foi se alimentando. Mas nós vamos ver que essa aí não é uma versão verdadeira, porque as próprias pessoas, elas relataram que houve um milagre, porque elas continuaram indo atrás de Jesus por causa daquele milagre. Então não foi apenas, pessoas compartilhando, não foi, aconteceu algo sobrenatural. Porque vai falar que por causa daquele milagre, daquele acontecimento, pessoas continuaram seguindo até Jesus. Então, a gente vai ver aqui, o benefício da comunhão, o benefício de estar ligado um ao outro, Um menino ligado a André, André ligado a Jesus, Jesus, por sua vez, reparte o pão, entrega nas mãos do discípulo, os discípulos, por sua vez, reparte o pão e começa a passar para a multidão. Então nós vemos aqui um exemplo da comunhão gerando milagre. Imagine de repente se o discípulo tivesse aversão a alguém, tivesse um problema de relacionamento um com o outro, sendo que o pão começou a ser multiplicado de mãos em mãos, como é que ia fazer? O milagre ia ser interrompido? O milagre não ia acontecer? Então, o milagre só aconteceu porque havia comunhão. Havia o sentimento de o problema de todos, fazia parte de todos, Então nós vamos ver aqui essa comunhão entre o menino que chega até André, André chega até Jesus, Jesus agradece antes do milagre acontecer, nós já vemos o ensinamento aqui. Jesus, antes mesmo do Pai, de Deus fazer o milagre, ele levanta os pães e já agradece, nos ensinando que se você quer um milagre para a sua vida, se você quer experimentar coisas extraordinárias em sua vida, já começa a agradecer, já começa a dar graças, que aí começa o milagre. O milagre começa no momento que você já começa a agradecer por ter recebido ele. E nós vemos aqui então, que esse milagre acontece. Nós aprendemos mais, que muitas pessoas são movidas apenas por milagre. Quando a gente continua lendo o Evangelho de João, a gente vai ver que nos próximos capítulos, no capítulo 7, capítulo 8, se não me engano, toda aquela multidão que foi alimentada, elas abandonam Jesus. É o momento que Jesus olha para os discípulos e fala assim, e vocês? Por que vocês não vão também? Porque toda aquela multidão estava achando o discurso de Jesus muito pesado. E Jesus, em vez de mudar o discurso dele, ele não mudou o discurso dele, ao contrário. Ele chega nos discípulos e fala, e vocês? Por que vocês não vão embora também? E é quando Pedro chega até Jesus e fala assim, para quem iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Então, nós aprendemos aqui, que Jesus, ele é o Deus que faz milagres. Nós devemos sim querer buscar pelo milagre, mas devemos também buscar pelo dono do milagre. Não só a bênção, mas buscar o dono da bênção. Quando nós vamos até as mãos de Jesus, nós temos só os milagres das mãos de Jesus. Quando nós buscamos a face de Jesus no relacionamento, as mãos dos milagres vêm junto. Então, comece a agradecer pelo milagre do Senhor. Comece a se relacionar com Jesus, independente do milagre estar ou não acontecendo. E o milagre vai acontecer em sua vida. Deixe essa palavra para o seu coração. Tenha um ótimo dia e fique com Deus.